Bom dia, gente! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Vamos para mais uma live. Tarô e bruxaria, e voltamos com esse quadro! Estou feliz! Estou feliz por termos voltado com este quadro maravilhoso que eu amo. Estava muito ansiosa para falar dessa deusa porque ela é maravilhosa. E esse arcano também, que é um dos meus preferidos. As outras lives estão aí, então a última live que a gente fez desse quadro, até compartilhei no story, é sobre as estrelas, arcano 3. Arcano 3, ó. A louca. Arcano 17 e as estrelas. A estrela, que são as Pleiades, que foi muito legal. E hoje falaremos sobre o Arcano 18, a Lua. E no Tarô das Deusas Universais, a Lua é representada como ninguém menos que a deusa grega da Lua, Selene. Que temos aqui essa carta maravilhosa dessa deusa linda. Deixa eu chegar mais perto para vocês verem. Selene, seus cavalos brancos ou seus cavalos de prata, arcano 18, a lua. Maravilhosa, né, gente? Tarô das Deusas Universais, de Maria Carati, tá? Então, vamos falar primeiro sobre o arcano. O que significa o arcano 18? Bem, a lua, ela é exatamente o que essa carta fala, né? Ela vem representar todas as questões lunares e, consequentemente, está muito ligada aos processos femininos. Dentro da nossa vida, a lua ela vem trazer para nós a questão dos ciclos, das mudanças e às vezes as mudanças rápidas e também as instabilidades que a gente passa, né? Então a lua, ela é um arcano que vem falar bastante do nosso inconsciente. Ela é um arcano que vem falar bastante sobre os nossos processos mentais, os nossos processos emocionais, os nossos processos de água e emoção dentro do nosso corpo. A lua, por sua vez, ela vem falar bastante sobre as oscilações de humor, sobre as oscilações mentais, as oscilações de emoções, todas essas oscilações que a gente sofre no decorrer de um mês. Ela também vem falar do tempo, né? O tarô, ele vem falar do tempo das coisas. Numa jogada, a lua geralmente ela vem falar assim, olha, muito parecido com a sacerdotisa, a lua numa jogada, ela não vem deixar as coisas muito claras. Ela deixa as coisas meio ali na nebulosidade, no mistério, né? A lua, ela sempre vem falar assim, olha, tem alguma coisa misteriosa dentro dessa questão. Tem coisas que não estão sendo reveladas dentro dessa questão. Tem aí ilusões sendo criadas em cima dessas situações, dessas pessoas, porque a lua, ela sempre vem denotar algo oculto. A lua sempre vem demonstrar que tem algo mistérico ali por trás das coisas. E também que muitas coisas podem estar mudando, que muitas coisas estão instáveis, que não existe nessa situação algo sólido, algo fixo onde a gente pode se pautar. Como eu falei no começo da live, esse arcano, ele tá muito ligado com processos femininos. Por quê? Porque a lua, ela tá muito ligada com processos femininos. Ela tá muito ligada também com as questões das marés, do mar, né? Então, numa jogada é óbvio que ela não vai representar a questão marítima, né, gente? A gente precisa, eu tava falando, inclusive, esses dias com algumas pessoas do meu meio, que na realidade a gente precisa enxergar o tarô, inclusive com o meu namorado tava comentando sobre isso. A gente precisa enxergar o tarô para além dessa seara espiritual que ele traz, né? Às vezes a gente vai fazer uma consulta e as pessoas falam assim, ah, mas eu quero uma resposta mais direta, né? Eu não quero algo assim que fale, ah, do meu espiritual, porque eu tenho que, na realidade, que entrar em contato comigo mesmo para encontrar essa resposta. Sim, isso sempre vai acontecer. A gente sempre vai precisar se interiorizar, a gente sempre vai precisar buscar dentro de nós mesmos as respostas. Isso sempre vai acontecer e é por isso que a gente já tá calejado dessa resposta, né? Então, o que a gente quer? Quando a gente quer a gente só quer uma resposta mais imediata, mais material para o nosso problema, então a gente tem que aprender a sair um pouquinho da seara espiritual que o tarô traz, certo? A gente precisa ver para além dessa seara espiritual, né? Então, a lua, nesse sentido, ela é um arcano difícil de ser praticado. Ela é um arcano difícil da gente conseguir encaixar em outras questões, se não a espiritual, ou a amorosa, ou a mental, né? Porque ela vem muito evidente falar dessas questões mentais, emocionais, oscilações emocionais, ou então pensamentos, ações inconscientes,
certo? Coisas que a gente não tem muito controle dentro de nós mesmos e até mesmo nem muito conhecimento. Né? Então fica difícil da gente colocar esse arcano numa jogada fatídica de prosperidade, de dinheiro, de trabalho, por exemplo. E aí é que tá a grande técnica do tarô. Aí que tá o grande pulo do gato do tarô. Né? Que na realidade é a gente encaixar esses significados em várias situações da nossa vida. Certo? Saindo um pouco desse espiritual. Então, como eu estava dizendo, obviamente que na lua, quando cai a lua numa jogada, a gente não vai falar assim, olha, você vai viajar pra praia, tá? Tem muita ligação com o mar e tal. Não, cara, a gente vai falar o quê? Olha, as suas emoções estão um pouco revoltas, estão um pouco confusas, você precisa de clareza. Porque ao mesmo passo, a lua não é só a confusão mental. A lua, ela não é só a questão inconsciente, a lua é também a limpeza que a gente faz. A lua é também todos os nossos processos e a clareza e a luz que a gente se interiorizando, a gente consegue encontrar. Né? Por quê? Porque, inclusive, na hora que a gente for falar de Selene, a gente vai falar um pouco sobre essa questão da luz que essa carta traz, tá? A luz, né? A lua, na realidade, ela vem transmitir a luz. Né? Para os antigos, ela era muito importante porque ela trazia a luz para as noites escuras. Né? Então, a lua, ela sempre foi aí um astro, né? Um satélite de muita proeminência e muito culto. Não só, mas um dos motivos é ela ilumina a noite escura, ao passo que o sol ilumina o dia todo. Né? Então é a luz na noite escura, é ela mesmo que seja uma luz pequena de uma lua crescente, ou mesmo que seja uma noite sem lua de uma lua nova, ainda assim a gente sabe que a lua está ali e que ela vai voltar sempre. Sempre ela volta, né? É um ciclo. Então a gente tem chances de aprender e reaprender aquele ciclo que fala, obviamente, sobre os nossos ciclos internos, né? Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente consegue, então, exteriorizar isto na nossa vida. Então, fica mais fácil da gente ir de uma fase para outra, não só na nossa vida, mas quando a fase no céu muda também, né? Então, quando cai essa carta numa jogada, a gente tem que falar de todas essas questões, né? Olha, você precisa encontrar a luz em meio às flutuações emocionais. Você precisa encontrar a luz mental em meio a tantos pensamentos que você não sabe distinguir, né? Ou então cai para uma pessoa numa jogada, então você fala assim, olha, não está muito claro o que está acontecendo aqui, o tarô não quer revelar tudo, porque a lua sempre vem falar, olha, tem coisas aí, né? Então, assim, até falando do satélite, que dá pra gente fazer uma correlação com as cartas, o lado oculto da lua, né? Então, assim, a lua sempre vai ter algo a mais, que talvez a gente não vai saber, que talvez a gente não vai descobrir. Ah, mas Pandora, a gente vai ficar sem saber? Não. Qual é o segredo do arcano 18? Você se interiorizar. Porque ao passo que a gente tem a lua externa, nós também temos a lua interna. Principalmente as mulheres. Os homens não estão livres disso, porque os homens, eles também têm as suas fases, os seus ciclos hormonais, biológicos, diferentes das mulheres, sim. Mas ainda assim, eles também têm as suas fases e seus ciclos. É um pouco diferente, mas possuem. Então, eles não estão excludentes aí desta questão dos ciclos, da influência lunar na vida deles. Não pense, homens, que só nós mulheres sofremos com essas flutuações mensais da lua. Vocês não estão livres desta influência. Aliás, nem animais, nada na Terra está livre da influência lunar. Externamente falando, de tão poderosa que é. E se a gente fosse entrar num aspecto físico e astronômico aqui, essa live se tornaria ainda mais interessante. Né? Porque também dá para fazer conexões com o arcano, por incrível que pareça. Né? Então, se a gente tem um conhecimento aí básico de ciências, a gente sabe por que a Lua influencia tanto a Terra. Né? Para além dela ser um satélite natural, certo? Então, assim, toda essa influência que a Lua exerce sobre nós e sobre a Terra, a deusa Selene e o arcano 18, eles vêm personalizar, personificar, representar, certo? Então, dentro do tarô, a gente pode pegar as características da lua e colocar dentro dessa carta. Então, a gente já vai saber ali 50% do que a carta significa. Mas, Pandora, então se cai essa carta numa jogada, quer dizer que eu não vou saber o que tá
acontecendo? Quer dizer que eu não vou saber interpretar porque realmente ali tem coisas difíceis de ler? Não. Mas é claro que você vai ter uma dificuldade a mais. Você vai. Tem algumas cartas que caem, assim como a Lua, a Sacerdotisa. São cartas que a gente tem um pouco mais de dificuldade de interpretar mesmo, justamente por essa questão de ter alguma coisa ali que talvez não seja pra gente saber agora, não seja pro consulente saber agora, ou não é pra ele saber naquele momento, daquele jeito, certo? Só que a Lua, ela também sempre ensina como que a gente vai descobrir isso. Numa questão técnica, é muito mais fácil a gente pode dizer assim. Por quê? Se cai a Lua, você fica com dúvida, o que você faz? Vira um arcano menor. Vira um arcano menor. Lembra, os arcanos menores, eles são os fofoqueiros. Então, eles vão falar pra você, eles vão direcionar você pra essa interpretação. Como que eles vão direcionar? De acordo com o naipe, de acordo com o significado, com o número, enfim, o elemento que tem a ver com o naipe. Então, aí você já consegue destrinchar esse significado, você já consegue achar um direcionamento para essas cartas que são mais difíceis de serem interpretadas numa situação mais material, mais fatídica, ok? A gente precisa se projetar dessa interpretação mais profunda para que a gente consiga encaixar essas cartas mais profundas em questões mais materiais, né? Então, oscilações mentais, de dinheiro, de emoção, enfim, oscilações da vida, algumas coisas ali que estão até mesmo sendo manipuladas, ou então as pessoas estão fazendo uma ideia daquilo que não é, uma ilusão dentro daquela situação, uma ilusão que está sendo criada, uma ilusão que está sendo alimentada, ou uma ilusão que o consulente acredita, né? Porque a Lua, ela vem falar bastante não sobre a mentira, mas sobre as ilusões. Aquilo que você cria para você mesmo, ou aquilo que criam para você e você acredita, certo? Então, dentro de um significado pagão, que é o que a gente vai falar no final da live, a Lua não só tem muito a ver com a deusa, né? Porque a bruxaria, ela é uma religião que cultua uma deusa mãe, personificada como a Lua, mas ela também vai falar dos mistérios da bruxaria, né? Os mistérios da vida, morte e vida. Por quê? Porque a Lua, ela é o ciclo, né? E eu já tô falando do significado pagão, eu não vou falar do significado pagão agora, só vou falar do significado pagão no final da live. Então, gente, o negativo do 18, do arcano 18, daí sim é a mentira, né? E daí sim, inclusive, pode ser até pessoas que sofrem de distúrbios mentais, podem ser pessoas que têm uma influência muito grande de outras pessoas na sua vida. Pode ser uma pessoa, inclusive, que que vive só no mundo só dela e que daí isso a prejudica, porque daí ela traz muito desse mundo para essa vida material e isso não é bacana. Pode ser pessoas totalmente manipuladas e sendo enganadas. Então, é a falta de clareza, é a falta de luz. E você entrando nessas oscilações, nessas confusões, nessas coisas inconscientes, que talvez essas coisas inconscientes, elas sejam tóxicas para você mesmo. Que são medos, que são traumas. E daí você fica imerso nisso e você não consegue sair disso. E é um ciclo repetitivo, assim como a Lua. Só que você é imerso nas coisas podres que tem dentro de você. Então você não consegue encontrar a luz da Lua para te guiar. Muito pelo contrário, né? Você fica tão imerso nesse mundo inconsciente que daí isso acaba sendo prejudicial para o seu próprio caminho, tá? Então a Lua, ela é todo esse emaranhado. Ela não é uma carta fácil de lidar. Assim como eu já falei em vários vídeos sobre tarô e também vários vídeos dessa série que existem as cartas de arcano maior, que já tá no final, né? As últimas fileiras das cartas dos arcanos maiores, elas são cartas mais complexas. Por quê? Porque elas vêm falar um pouco mais do espiritual. E daí entra na dificuldade que a gente estava falando, e às vezes até mesmo na dificuldade de entendimento dessas cartas. Por quê? Porque elas são cartas que precisam de vivência. Elas são cartas que precisam de experiência. Porque senão você não vai conseguir entender daquela maneira que precisa ser entendida. Por isso que a gente sempre fala, o tarô é uma jornada. Se você não passar por cada carta de forma interna, você não vai entender o que aquele arcano vem falar pra você. E obviamente você não vai conseguir interpretar, você não vai conseguir passar isso pro seu consulente, enfim.
né? Então o tarô ele é uma jornada para além de técnicas de cartas para você descortinar ali uma situação. Ok? Então, a lua, ela é uma carta mais complexa, porque ela é essa questão de afunilar, né, toda do material para o espiritual, e daí vai de tarólogo para tarólogo o direcionamento disso, tá? Vamos falar um pouquinho sobre Selene agora. Dentro dessa seara da lua que a gente acabou de falar, Selene, ela é uma deusa que caiu como uma luva. Eu sou muito fã desse baralho, né? A Maria Carati foi, assim, genial, porque ela fez umas correlações com esse baralho maravilhosas, né? De deusas com os arcanos. Então, Selene para o arcano 18 caiu perfeitamente, não só por causa do nome, né? Mas porque Selene é uma deusa super abrangente e maravilhosa também. É uma deusa que vocês acham, inclusive, bastante informação sobre ela. É uma deusa que vale a pena a gente se aprofundar e travar um contato, porque é uma deusa muito importante realmente, tá? Muito imponente e que teve muita influência no paganismo grego, né, que teve muita influência, até mesmo no mundo romano, depois, né, da invasão e tal, ela permaneceu com outros nomes. Ela nada mais é do que, não nada mais é, como se não tivesse importância, né, mas na realidade o que eu quero dizer é que, dentre tantas culturas que possuem uma deusa lunar, Selene é a dos gregos. E ela, então, é tida como uma filha dos titãs, então ela é uma deusa totalmente primordial, ela vem dessa base helenística, né? Então, ela é uma deusa ali, filha dos titãs. E como irmão, ela tem Hélio, que é o sol, e Eos, que é a deusa da aurora. A deusa Eos já foi tratada aqui neste quadro, tá? Do tarô das deusas universais e o tarô, no arcano 7, o carro, tá? Então, deem uma olhadinha lá na live do carro, que vocês vão entender a deusa Eos, que também é uma deusa maravilhosa e muito pouco conhecida. Assim como Selene também. Dentro do paganismo brasileiro, da bruxaria, a gente não encontra muitas pessoas que cultuem ou falem ou estudem sobre Selene. E é surpreendente, porque Selene é uma deusa muito importante. E é uma deusa que caracteriza a lua de uma forma muito clara. Então, ela sendo parte desse trio de deuses totalmente importantes, né, que são filhos aí dos titãs, que é a lua, o sol e a aurora, tá? Então, como eu falei, Selene é uma deusa que tem uma história longa, um mito complexo. Ela é uma deusa que tem muitos atributos, até porque ela é a senhora da lua. Então, para além dela ser a senhora da lua, ela sempre foi representada como uma senhora jovem, uma senhora alva, ou seja, uma senhora branca, que possui uma pálida pele, né? Que tem uma pele branca realmente, em comparação com a lua, né? Ela também possui muitas comparações com Ártemis. Então, quando a gente vai estudar sobre Selene, a gente acha correlações dela com Ártemis, que também é tida como uma deusa da lua. Só que o que acontece? Ártemis, ela vem representar algumas questões lunares. Enquanto para os gregos, Selene era a própria representação da lua, né? Ela era a personificação da lua realmente. Então, isso muda um pouco de figura, tá? Porque existe diferença entre um deus, ele ser regente, ou ele ter características, ou ele ser representante daquele astro, daquela coisa, daquela... enfim. E ele ser a personificação disso, tá? Então, é como se Selene, para os gregos, ela fosse realmente a personificação humana do satélite, a lua. O que é diferente de Ártemis, tá? Ártemis seria a personificação da floresta, dos animais, da vida virgem, da vida selvagem. Mas ela tem ligações com a lua. Então, a gente não pode dizer que Ártemis e Selene são a mesma deusa, porque não são, tá? Elas têm aí uma regência igual, que é a lua, mas não são a mesma deusa, tá? O que liga Selene a Ártemis também é a questão de Hélio ser ligado a Apolo. É a mesma coisa. Hélio, ele é filho de um titã. Então, ele é tido, majoritariamente, como uma divindade do sol muito mais antiga que Apolo, né? Então, Apolo, ele representa o sol também, dentre outras coisas. Mas Hélio, então, ele é a personificação do sol,
certo? Então, Selene é a personificação da lua e Eos é a personificação da aurora, né? E temos também outra personificação da aurora, outra deusa que personifica a aurora, que é Hemera. E é o que acontece com a lua e o sol também, com Ártemis e Apolo, que eu acabei de explicar para vocês a diferença entre a personificação e a regência, né? Uma deusa, um deus reger aquilo, e ele ser personificação daquilo, tá? Pra gente, hoje em dia, pode não ter muita diferença, mas para aquelas sociedades antigas que cultuavam esses deuses, o culto era diferente, a forma, os rituais eram diferentes. Por quê? Porque existiam muitos deuses que tinham a mesma regência, mas somente uma divindade por vezes era tida como a personificação daquilo, né? Então, existe aí essa diferenciação. E Selene, ela é a personificação da lua. Então, quando a gente pensa na lua, a gente está pensando em Selene, para os gregos, né? Inclusive, selenometria, eu acredito, se eu não estou enganada do nome, é um termo gramatical usado por pesquisadores, por mestres, enfim, um termo técnico para se designar culturas que tinham um culto à lua. E essa palavra, ela só surgiu por causa de Selene, por causa dessa deusa. É muito interessante essa informação, eu não sabia, então eu fiquei muito feliz de ter sabido dessa informação. Eu vou até, inclusive, me debruçar melhor nessas informações, e o que eu achar eu compartilho aqui com vocês nos stories, tá? E se você que tá no YouTube posteriormente ainda não segue a Caixa da Bruxa no Instagram, segue lá a Caixa da Bruxa no Instagram, ok? Então, gente, Selene, ela é... não dá pra colocar aqui, não dá pra encaixar. Então, Selene, ela tem alguns mitos, inclusive ela ligada com o mortal Edmião. Ela se apaixona, né? Então, assim, vamos começar pelo começo. Ela é tida como uma deusa solitária, porque embora ela tenha os irmãos, né, Hélios e Eos, eles nunca se encontram no céu. Então, ela é conhecida como aquela que paira solitária sobre Nyx, que é a noite, que é o manto da escuridão, que é a deusa da noite. Então, ela fica sozinha de noite, na escuridão, no manto de Nyx, e ela se sente um pouco solitária, né? Mas ela brilha no céu. Então, ela é tida como, ela recebe muitos cultos, e ela é tida como a Senhora da Luz, ela é tida como a Senhora das Fases. Ela, inclusive, tem um nome que é também, né, um dos nomes que Selene é conhecida, que é tida como Mene. Mene é, inclusive, um nome que a etimologia vem de mês, né? Porque a lua dava tônica aos meses, ela era um calendário, né? Então, por isso que Selene também é muito importante, porque ela vinha marcar a passagem do tempo para aqueles gregos. Não só o tempo de mês, mas o tempo de semanas, ou seja, o tempo que a lua demora para mudar de uma fase para outra. E aí a gente já consegue ver várias faces de Selene. Muitos mitos falam que Selene é tripla e ligam Selene a Ártemis e Hécate, né? Não necessariamente a gente precisa fazer essa ligação. A gente pode ver Selene como uma única deusa, Hécate como uma única deusa e Ártemis como uma única deusa. Não necessariamente essas deusas elas são ligadas em suas histórias, em suas mitologias, enfim, né? Foi como a gente estava falando, só porque elas têm a regência da lua, tá? Eu, particularmente, nas minhas conexões, eu nunca tive uma prática com Selene, diferente de outras deusas que eu já tratei aqui nesse quadro. Eu nunca tive uma prática com ela, inclusive eu tive que estudá-la para trazer ela aqui para vocês, porque nunca foi uma deusa que eu tive contato, né? Dessas 3 deusas que ela é ligada, Selene, Ártemis e Hécate, a que eu tenho realmente um culto diário é Hécate. E eu não sinto ela como Selene. Assim como eu não sinto Ártemis como Selene e nem Ártemis como Hécate. Não sinto essas deusas sendo faces de uma mesma deusa. Sinto elas como separadas em sua energia, em seu culto, em suas regências, ok? Contudo, vocês vão achar fontes sobre Selene, sobre Ártemis, sobre Hécate, que liga essas 3 deusas justamente por elas representarem a lua e as fases da lua. Então, em cada mudança, essas deusas tomam outras
formas, outras faces e outros nomes. No caso de Selene, na minha opinião, eu não acredito que ela precise tomar outros nomes, ela precise tomar a face de outras deusas. Eu acho que ela em si, eu sinto que ela em si já personifica toda essa mudança de fases, certo? Então, existem várias Selenes e não várias deusas da lua que se transformam em outras deusas. Não que isso não exista, mas é aí uma escolha de sentires, né? De saber, de conhecimento, o que você acha, qual é a sua experiência, o que você sente, quais são as suas fontes, né? As suas referências para que você se paute nisso. Então, segundo as minhas referências, eu não sinto elas como deusas iguais, tá? Então, Selene, ela vem representar não só as fases da lua, crescente, negra, minguante, cheia, enfim. Inclusive, ela é tida como uma senhora da lua, senhora da clareza, a senhora que traz as bênçãos, que inspira os poetas, que inspira os amores. Também muito ligada a Afrodite nesse passo, né? Mas ela também tem uma face que ela é tida como a terrível. Que ela também é tida como aquela que enlouquece, aquela que traz a loucura, aquela que traz, que faz as pessoas ficarem lunáticas, né? Então, a questão de, aquela pessoa é louca, aquela pessoa é doida, é lunática, vive no mundo da lua, né? Então, assim, isso vem caracterizar não só um aspecto muito importante do Arcano 18, que no seu negativo, desequilibrado, ela vem falar sobre essas oscilações mentais, que foi como eu falei pra vocês, que podem beirar a loucura, que podem beirar inclusive alguns distúrbios mentais, distúrbios de personalidade, enfim, ou alguns surtos em casos muito extremos, por exemplo, numa jogada de saúde, se cai a lua e cartas que signifiquem, cartas de espadas, por exemplo, que tem ligação com o mental, com os processos mentais, consequentemente a gente pode ver ali uma questão de saúde mental sendo tratada. Né? Então, ou pro bem ou pro mal. Então, Selene, ela também é tida como aquela que enlouquece as pessoas, que deixa as pessoas no mundo da lua, que rapita as pessoas e não volta mais, não devolve mais as pessoas para esse mundo real, né? Justamente por aí, e no mito, isso é justificado pela solidão de Selene, né? Então, Selene é muito solitária e não só como castigo aos seus filhos, mas também como uma forma dela não se sentir sozinha, ela leva as pessoas pro mundo dela e não devolve mais para a realidade que a gente conhece, ou seja, ela deixa as pessoas loucas, lunáticas no mundo da lua. E daí ela é tida como a senhora cruel, a senhora que traz toda esta questão das ilusões. Ela também é tida como aquela que tira as ilusões ou que pode criar ilusões nas pessoas, né? Eu acho que essa questão dela ser solitária, enfim, é muito verdadeira, porque a gente pode fazer uma conexão com a lua mesmo, mas também é um aspecto bastante distorcido do mito dela, porque ela é uma deusa, né? Então, ela transcende muitas coisas também, né? No seu mito, ela é tratada como uma senhora que é sempre acompanhada, ela sempre puxa uma carruagem, seja de cavalos brancos ou prata, ou então de um par de touros brancos, né? Então, em alguns mitos a gente vai achar que são 2 touros, em alguns mitos a gente vai achar que são cavalos. Aqui a gente pode ver que a autora pegou a mitologia dos cavalos, né? Então, meio roxo esses cavalos, então eu acredito que seja uma mistura do prata com o branco, enfim, ela não quis definir muito bem a cor desses cavalos. Mas no mito a gente sempre acha o brilho prateado da carruagem de Selene, assim como o seu rosto prateado, branco e alvo e brilhante, enfim. Então toda esta conotação de brilhante, de luz, de clareza que a lua traz, Selene traz para a sua personalidade. Ela é representada com um manto esvoaçante branco e às vezes até alada, ou seja, com asas. Tá? Então muitos deuses gregos dos céus, né? Até o próprio Hélio é tido com asas em algumas de suas representações. Selene também é tida como uma deusa alada, tá? E muito assim, rapidamente, o mito dela é o seguinte, né? Ela na realidade fica no céu, né? Se sentindo muito solitária, só que ela se apaixonou, né? Ela se apaixonou por um mortal. Ela é imortal, toda brilhante, toda poderosa e tal. Lembrando que no mito grego, para os gregos, Zeus é o senhor dos deuses, Zeus é o senhor primordial. Então, para cima de qualquer deus, existe Zeus. Então, não importa que poder esses deuses tenham,
Zeus é sempre o mais poderoso, tá? E daí a gente não vai entrar na discussão se isso é chaga do patriarcado ou não, tá? Só basta a gente lembrar dessa informação agora, porque para esse mito isso é importante, tá? Então, assim, Selene, ela era muito poderosa, assim como por ela ser uma filha de um titã, por ela ser uma deusa primordial do céu, do firmamento, que é ali a base da mitologia grega, né? Então ela é uma deusa muito antiga e muito poderosa, contudo ela não está acima de Zeus, né? Assim como nenhum está. Então ela se apaixonou por um mortal chamado Edmião. Então depois vale muito a pena, vocês já devem ter ouvido falar no mito grego sobre o sono de Edmião, né? Que também tem algumas variações aí desse mito. Então ela se apaixona por esse mortal, só que ela não pode ficar com esse mortal, certo? Ela não pode, porque ela é a deusa da lua. Só que, por ela se apaixonar, ela estava vindo para a terra ficar com ele num monte, né? Num monte lá, num pico de uma montanha. Ela ia e se encontrava com Edmião. E Zeus ficou muito bravo com isso. Com o tempo, ela foi se distanciando das fases do seu trabalho no céu, né? Então Edmião meio que distraiu Selene no seu trabalho e as fases começaram a ficar falhadas, né? Ela teve dia que ela não apareceu no céu, né? Então Zeus falou assim: bem, eu acho que Selene, né, tá sendo um pouco, tá tendo algumas distrações. Então o que eu vou fazer? Eu vou castigar ela. Então eu vou exilar, né? Eu vou colocar Edmião exilado, vou matá-lo. Então ela falou: não, por favor, não mate, eu amo, não faça isso, eu concordo em ficar no céu e não vê-lo mais, né? Mas deixa ele vivo. Muito resumidamente, tá, pessoal? Porque essas lives, elas têm a intenção de serem mais curtinhas. Então eu não vou entrar profundamente no mito dela. No mito ela chega, né, e fala: por favor, não mate. Daí ele fala assim: tá bom, não vou matar então. Mas ele vai ficar dormindo. Essa é uma das versões. Tá? Existe outra versão que fala que a própria deusa colocou ele para dormir quando Zeus veio questioná-la sobre os seus sumiços no céu. Ela falou: não, então eu vou colocar ele para dormir, eu coloco ele para dormir para sempre, mas não mate, não o exile, deixa eu ver ele pelo menos, né? Na versão de Zeus. Na versão de Selene, na realidade, como ela não poderia ficar com ele, porque ele era mortal, então o que ela fez? Ela fez ele dormir e nas noites de sono ela o visitava. Porque se ele dormir o tempo todo, ela consegue estar com ele o tempo todo, porque ela é a deusa da lua, ela também é a deusa do sono, em contrapartida, né? Por ser a deusa da noite também, por estar na noite, por reger a noite. Então, ela se apaixonou por ele. Só que, então, ela sofria muito com isso, né? Porque ela não conseguia ter nenhum tipo de contato, ela só ouvia. E ele sempre estava dormindo, então eles não interagiam, né? Então ela é uma deusa que sofreu aí por amor. Muito ligada a Afrodite nesse passo. Selene também é muito ligada a Afrodite, né? Muito embora Afrodite, ela não tenha claramente, se a gente for nos profundos dos primórdios dos estudos de Afrodite, a gente pode ver que ela tem algumas ligações com a lua, sim, com cultos lunares, não necessariamente com a lua, mas como ela é uma deusa do mar, como ela é uma deusa das águas, do amor, não tem muito como a gente separar a Afrodite da lua em alguns passos. Então, indiretamente, ela também é uma deusa que rege a lua, né? Então, ela tem algumas ligações com Selene, por quê? Porque Selene também rege os amores. Selene também rege as oscilações. Selene também rege as águas, os mares, os amantes, e inspira os poetas. E ela sofre por amor, né? Então tem todas essas questões aí também que a ligam a Afrodite. O que é interessante nesse mito de Selene é o seguinte: quando a gente lê, a gente fala: nossa, porque os mitos, eles são uma forma de explicar para nós certos contextos físicos que aconteciam que eles não tinham explicação física. Então eles colocavam isso de uma forma poética, de uma forma em mito, para que isso pudesse ser passado. Então o que a gente pode perceber do mito de Selene, né? Que quando ela some no céu, Zeus a castiga. Como assim? A lua some no céu. Então isso acontecia, pessoal. Isso aconteceu e os deuses explicaram o sumiço de Selene no céu porque estava acontecendo um eclipse lunar. Né? Então, nos eclipses lunares, ou então nas noites em que a lua não aparecia no céu, que são a primeira noite da lua nova, que é tida como a lua negra,
ela geralmente não aparece no céu, né? Então, Zeus, para os gregos, falou: não, nossa, Selene não veio hoje, a noite tá escura. Então, ela deve ter ido ficar com Edimião, né? Então, aí ela recebeu um castigo. Só que, na realidade, nas noites de eclipse solar é tido que Selene, lunar, é tido que Selene está, então, com o seu amado no pico, né? Onde eles se encontravam. Então, Selene é toda essa complexidade, essa deusa maravilhosa da lua, dos ciclos, também a ligam muito com a menstruação, obviamente, né, com os ciclos das mulheres e tal. Com relação ao sacerdócio dela, a gente não acha que registros masculinos dentro do sacerdócio de Selene, né? Dentro do culto a Selene. Na realidade, dentro do culto é mais comum. Dentro do sacerdócio, nos templos e tal, eram só sacerdotisas, pelas minhas pesquisas. Pela questão da menstruação, pela questão da lua, pela questão dos ciclos, né? E, inclusive, Selene também era tida como a senhora que introduz a magia aos conhecimentos noturnos, aos conhecimentos que são tratados na noite, a magia da lua, né? Toda a profundidade que a lua traz. Então, ela é uma deusa maravilhosa, ela é uma deusa que vale a pena a gente se debruçar dentro desses estudos, porque ela vem falar muito sobre coisas inconscientes, vem falar muito sobre os mistérios da arte, vem falar muito sobre os mistérios da noite, os ciclos, que é uma coisa que a bruxaria, ela sempre vem pregar em todo ritual. Seja esse ritual sabá, seja esse ritual esbá, a gente sempre tá falando dos ciclos, certo? Em conjunção com o arcano 18, o que a gente pode fazer? Trazer o significado dessa deusa para essa carta, para que a gente possa, então, entender melhor a profundidade do arcano 18, tá, gente? O arcano 18 é um arcano muito importante dentro da jornada do nosso tarô e que vem falar, inclusive, para nós, que existem coisas inconscientes que precisam ser trazidas à tona, né? Então, quando a lua cai numa jogada, a gente pode até, inclusive, falar assim, olha, se for para uma jogada para o consulente ou para você, não importa, pensar e analisar e observar assim, olha, tem coisas que estão sendo escondidas que não necessariamente precisavam ou que não dá mais para esconder isso. Você precisa tirar isso de dentro de você, colocar para trabalho, colocar na luz, colocar para cura, modificar isso, né? Dentro de um caminho pagão, essa carta com essa deusa, a gente consegue fazer um trabalho mágico muito legal, de autoconhecimento, de rito, de culto e até mesmo mágico, em conjunção com as fases da lua, né? Então, cada fase da lua é uma conexão com uma fase de Selene, cada fase da lua eu vou trabalhar magicamente com alguma coisa. Então, é muito, 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 muito enriquecedor e maravilhoso a experiência, porque a gente enriquece o nosso conhecimento, o nosso arcabouço sobre o conhecimento do tarô, assim como a gente também enriquece o nosso conhecimento e repertório sobre essa deusa. Fazer a conexão de deusas com as cartas de tarô é muito enriquecedor para a gente que estuda essas cartas, porque é como se o significado das deusas, não colocando as deusas como simplesmente signos, entende? Ah, signos, né? Ah, então essa deusa representa tal, outra deusa representa tal e tal. Não, mas a gente abrindo o simbolismo do que essas figuras divinas vêm trazer para nós, colocando isso com o significado da carta, faz com que a gente entenda muito melhor esse arcano, numa profundidade muito mais visceral. Então, é muito construtivo para nossa prática como praticantes de tarô e tarólogos, conhecedores, enfim, tá? Dentro do caminho pagão, então, o arcano 18 é tudo isso que a gente já falou. Todo esse mergulho no nosso inconsciente, toda essa questão de trazer para fora aquilo que está escondido, aquilo que está dentro e que precisa ser trazido à luz, né? Em alguns baralhos tradicionais, na maioria, na realidade, nós temos, é que eu não tenho, aqui eu tô sem o meu tarô tradicional, eu não trouxe ele tá lá na outra parte da casa. Mas, nos tarôs de Rider-Waite, por exemplo, até mesmo no tarô de Marsella, que é um tarô mais clássico, a gente encontra o lagostim, né? Saindo das águas. E o que significa esse lagostim? Ele significa justamente as nossas feras internas, os nossos bichos internos, aquilo que fica no nosso recôndito, no nosso profundo, vindo para fora,
né, se materializando, vindo à luz, para que a gente possa então trabalhar, conhecer e transformar, né? Lembrando que a Lua vem falar dos ciclos, então quando cai essa carta, ela também vem falar da importância da gente passar por esses ciclos e reconhecer a importância e o ensinamento que eles vêm trazer para nós. Que cada ciclo de Selene, que cada fase da Lua é um aprendizado diferente, de forma interna e de forma externa. A gente saber aprender junto com a Lua a ser cíclico também. Aprender junto com a Lua a andar em equilíbrio em meio a essas oscilações. Não só andar em equilíbrio, mas andar em conjunção. Se nós andarmos em conjunção com as fases da natureza, não só da Lua, mas como estamos falando da Lua aqui, da Lua, vamos entender o nosso interno como pessoas, não como mulheres ou homens, enfim. Claro que como mulheres, isso é muito mais visceral, porque a gente tem a questão do sangue menstrual, né? Mas como homens também. Então a gente consegue entender os nossos ciclos, a gente consegue entender as nossas fases. E aí fica muito mais fácil, inclusive como praticante de bruxaria e magia, de fazermos algum feitiço, de fazermos algum trabalho mágico e também algum trabalho de culto. Tá? Também é muito interessante a gente fazer um trabalho de aprofundamento dos mistérios e dos conhecimentos dentro da bruxaria, refletindo e meditando com o Arcano 18, pois ele vai propiciar aí o entendimento daquilo que não é claramente entendido, né? A Lua também tem muito a ver com os nossos sentimentos, então não necessariamente ela vai te trazer algum insight numa forma técnica ou numa forma formal de ensinamento, de conhecimento. Ela traz muitas mensagens inconscientes, então ela não só vai resgatar esse arcano, esse arquétipo, essa deusa, não só vai resgatar o que existe dentro de você, tirar do inconsciente para trazer para o consciente, respostas que já existem dentro de você, mas também vão fazer com que você enxergue coisas que não são faladas, que são sentidas, que são intuídas, que são todos esses mistérios lunares, que não necessariamente eles são falados, mas eles são sentidos, são entendidos, são intuídos, ok? Então a Lua Selene, o Arcano 18, ela é todo esse processo maravilhoso, pessoal, né? Então que a gente mergulhe nesses conhecimentos e que a gente mergulhe também nessa deusa. Ok? Quem se interessar pelo meu curso, já estou soltando a abertura das inscrições. Ele está vindo num formato diferente do que foi o primeiro e está, ó, muito bacana, gente. Ele tá muito legal, tem muitas coisas interessantíssimas, maravilhosas e exclusivas para vocês nesse curso, tá? Técnicas que eu desenvolvi para que vocês consigam aprender mais facilmente todas essas questões das cartas de tarô e também fazer uma boa interpretação, ok? Fiquem atentos aí nos nossos stories, no nosso feed. E é isso, pessoal. Um grande beijo pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem e tchau, tchau!